Viver é sentir dor, ele disse a si mesmo. E viver com medo de sentir dor é recusar-se a viver. Baumgartner, de Paul Auster, escritor norte-americano que nos deixou recentemente em abril de 2024, última obra escrita por esse grande autor norte-americano, última obra que a gente pode ter contato então com essa forma de escrita muito característica e peculiar de alguém que usava da memória e das relações familiares, sobretudo entre pai e filho, para nos trazer grandes lições, grandes reflexões. Vou falar um pouco mais então sobre este livro, que é um lançamento da Companhia das Letras e que eu quero te contar sobre o que se trata e se de repente pode ou não ser uma das tuas próximas leituras. Antes de te convidar para que te inscrevas aqui no canal do Sujeito Literário, se chegasses agora por aqui, este é o meu convite, também para que curta, compartilhe esse vídeo se achares interessante, enfim, faça parte desta comunidade que a gente mantém aqui no YouTube desde o ano de 2021 e que eu tenho o interesse que se perpetue aqui, né, permaneça por muito tempo, podendo dividir as minhas impressões com vocês, ouvir de vocês impressões também sobre os mais variados gêneros e que a gente possa aos poucos ir trocando ideias e ir ajudando uns aos outros nessa nossa imersão no mundo dos livros. Esse é um grande livro, um livro que eu estou lendo aqui no final do ano de 2024 e que eu acho que tem várias características interessantes que eu posso estar te falando hoje aqui. Quero te lembrar também que temos aqui no canal do Sujeito Literário a resenha de A Invenção da Solidão, deste mesmo autor, do Paul Auster, que é um grande livro, uma obra muito legal, que eu fiz já a leitura e já resenhei, então fica o convite, e que tem características neste livro que obviamente reaparecem aqui. E as principais, eu poderia dizer, que é justamente essa questão de partir da memória do protagonista para poder rememorar fatos e também entrelaçar fatos da própria vida. Tem algum elemento que é autobiográfico aqui nesta obra, ao mesmo tempo que a gente pode notar isso também em A Invenção da Solidão, porque se aqui a gente tem a relação pai e filho, e depois filho e pai, porque é a relação do Paul Auster com o seu pai e depois com o seu filho, neste outro livro sai um pouco de cena, embora não completamente, a relação do pai, né? Porque aqui também é citado o pai do Baumgartner, que é o nosso protagonista. Também tem até uma mensagem que o pai de Baumgartner deixa para ele lá na infância, tem memórias que vão trazer deste pai que impactaram na formação deste sujeito já adulto, né, já com uma idade avançada, que é Baumgartner. Mas aqui sai um pouco de cena isso como o fator primordial, principal da narrativa, e entra a relação amorosa entre este protagonista Baumgartner, um professor de filosofia, um intelectual, um escritor, que está em vistas de se aposentar, e sua amada Ana, uma tradutora e poetisa, com manuscritos que ela deixou guardados, e também umas 200, digamos assim, de poemas que nunca vieram a ser publicados, que é a grande amada deste sujeito, deste senhor chamado Baumgartner. É legal aqui, ao ler a obra também, que o Paul Auster vai trazer esse elemento autobiográfico, porque lá pelo capítulo 4, se não me engano, ele faz referência, quando vem contando sobre a mãe, sobre o pai, a família da mãe, e vai surgir ali o sobrenome Auster. Então, a gente tem aqui elementos que, obviamente, vão remeter à trajetória, à história de vida do próprio escritor. Esse livro começa com uma premissa bastante simples. A gente vai acompanhando um senhor já de idade, 71 anos, que acaba de perder a esposa. Não posso dizer acaba de perder a esposa, mas ele vive ainda o seu luto. Faz ali em torno de 9, 10 anos, mas é como se fosse ontem. Para ele é como que essa ausência ela fosse também personagem de sua vida e, por consequência, personagem da história. Ele vai tentando estabelecer estratégias para se dividir entre a escrita do seu livro, ele está escrevendo um livro, e dar fim ali à sua vida acadêmica, porque ele está se aposentando, né?
mas a escrita de um livro que tem o título Mistérios do Volante. Isso também é muito interessante, porque esse título, quando li, me remeteu a uma obra do Stephen King, né? Deve ser um livro de suspense, algo do tipo, e não é. É algo que ele vai buscar uma referência filosófica, cita Aristóteles, outras referências, para pensar que aqui ele vai adaptar, né? Trazer essa metáfora do homem e do seu navio, que ele buscou lá na filosofia clássica, que o homem, o corpo do homem seria um navio e a alma seria esse capitão que guia este navio pelas aventuras da vida. E ele traz essa metáfora da filosofia clássica, enfim, que ele buscou, e ele cita até Aristóteles aqui, mas para pensar nos dias de hoje. Então, não mais um barco, um navio, e sim o carro, e é isso que ele vai trabalhar no seu livro, né? E o motorista, aquele que conduz o veículo, como a alma. E aí ele traz para a contemporaneidade e pensa nessa relação que nós vivemos do trânsito hoje em dia, das distâncias, de chegar o mais rápido possível ao seu objetivo, da falta de empatia que há no trânsito, dessa necessidade da velocidade para atingir objetivos. Então ele destrincha um pouco dessa obra neste livro que ele está escrevendo, o que é muito interessante porque dá vontade de ler, dá vontade de que esse livro de fato existisse, não fosse um livro escrito pelo Baumgartner, e sim um outro livro do Paul Auster que viesse a ser publicado e a gente tivesse a oportunidade de acompanhar também. Então tem essa pegada filosófica para pensar assuntos que são da ordem do cotidiano, que são da ordem das relações amorosas, familiares. O amor é uma história de amor porque o amor ele foi o que juntou Baumgartner a Anna, sua querida esposa, que morre de uma forma trágica, afogada em uma praia. E aqui ele vai estabelecendo também como que se dá essa construção deste amor, como que isso é algo que é amadurecido entre este casal desde muito jovens, eles que ficaram mais de 3 décadas juntos, que tem a ver com o respeito, o espaço, respeitar o espaço um do outro. Então ele acaba às vezes rememorando se ele teria como evitar, né, como é que ele poderia ter evitado esta perda em sua vida, se ele poderia ter feito algo, né, porque ela diz pra ele, ó, tô indo nadar, e eles estão na praia, e ele fica naquela de que se ele tivesse evitado, se ele não tivesse deixado, enfim, mas que se ele tivesse impedido, ou tentado impedir ela de fazer qualquer coisa que ela quisesse fazer, isso já seria algo que não os manteria naquele momento ainda juntos. Eles já teriam terminado essa relação antes, porque ele sempre deixou, não é nem deixar, né? Ele sempre respeitou esse espaço de Anna, e ela sempre teve muita autonomia, muita iniciativa, da mesma forma que ela também respeitava aquilo que ele, de alguma forma, tinha como a sua individualidade. Então não cabia ali esse impedimento. Tudo isso ele vai trabalhando no seu luto. Ele busca estratégias para trabalhar esse luto. Ele começa a comprar livros de uma forma bastante compulsiva, livros que ele nem mesmo queria, mantém eles dentro das caixas, dos envelopes, e vai colocando numa despensa, e depois ele doa esses livros para uma biblioteca. Por que isso é uma estratégia? Porque ele faz isso justamente para ter contato com a entregadora dos livros, que era da empresa de entregas, uma mulher de nome Molly, que não tinha característica física nenhum semelhante à sua Anna, mas que tinha algumas características no trato e até mesmo pela carência dele, né, nas pequenas conversas que eles tinham a respeito de como é que estava o dia, como é que estavam as coisas, que mantinha ali uma relação onde a solidão também nos é repensada por esse personagem, ou seja, ninguém consegue viver só. A gente precisa de um outro, ou de mais do que de um outro. Nós precisamos de uma rede de pessoas, de amizades. E essa relação amorosa de Baumgartner e Anna, ela não rendeu um filho. Eles não tiveram um filho, eles não podiam ter filhos. E isso também é algo que ele vai trabalhar aqui, né? Como que o casal lidou com essa questão de não ter tido um filho. E ele agora, aos 71 anos, se aposentando, escrevendo um livro que ele considera o seu último livro, e este aqui foi o livro derradeiro de Paul Auster, foi o último livro que ele escreveu. Então tudo isso aqui já dá um peso a mais para a obra. Para quem é fã do autor, eu diria que é indispensável. Para quem nunca leu, acho que pode ser uma porta de entrada. E para quem já leu alguns dos seus livros e gosta da narrativa do Paul Auster, porque ele é um mestre em narrar histórias nas relações familiares e tecendo, costurando ali uma teia de relações,
que partem de pequenos acontecimentos do dia a dia, do cotidiano, para trazer, através da memória, uma série de reflexões importantes. Então é isso, tem um fluxo de pensamento deste sujeito hoje, com 71 anos de idade, este professor universitário, que está ali ainda tentando trabalhar, né, trazer mais uma contribuição em uma obra literária, mas que também aos poucos tenta suprir esta ausência da esposa. Ele também vai se lançar numa tentativa de um relacionamento com uma amiga da esposa, não é algo que parte só dele. Vocês lendo a obra vão entender como que ele se aproxima dessa mulher e o que acontece, a Judite, que era muito amiga da sua esposa, e ele vai tendo respostas a estas tentativas que ele faz de suplantar este luto e preencher esta ausência que ele tem em relação a Ana. Aqui a gente vai ver também o Paul Auster na sua característica marcante de pensar a relação pai e filho, e também mãe e filha, porque ele, em meio a estes pensamentos, estas memórias que ele vai trazendo, até mesmo de antes de conhecer Ana, porque ele vai abrir uma caixa de arquivos onde tem ali manuscritos de Ana, que era uma tradutora, também uma poetisa, mas que nunca publicou nada do que escrevia, e eram textos fantásticos. Ele vai buscar lembranças dela do passado, antes mesmo dela conhecer Baumgartner, deles se aproximarem, enfim, virem a casar e a viver juntos. E também ele vai tendo esses gatilhos, por exemplo, quando ele se desloca no transporte público de um lugar para outro, e naquele espaço ele vai vivenciando, vai observando como que uma mãe está se relacionando com uma filha, o tratamento da mãe com a filha, depois o tratamento de um pai com seu filho. Ele busca características também da sua descendência judaica, então traz esses elementos aqui. Isso é presente nas duas obras, eu acredito que em todas as obras do Paul Auster, né? Não li outros livros dele, eu quero ler Trilogia de Nova York, cheguei a separar no carrinho, depois acabei não comprando, porque estava em promoção, depois saiu, acabei perdendo, mas quero ler Trilogia de Nova York. E ele traz também elementos da relação pai e filho, por exemplo, para pensar nessas ligações que se criam através do próprio esporte, né? No caso dele aqui do beisebol, mas para a gente trazer para a nossa realidade, aquela relação de um pai que leva um filho para os jogos de futebol e cria esse vínculo com o filho a partir do esporte. Então, eu acho que aqui ele passa pouco por isso. Acho que em A Invenção da Solidão ele faz mais isso. E pode ser que para algumas pessoas acabe se tornando um pouco enfadonho, tá? Porque aqui não tem tanto, tá? Em Baumgartner. Em A Invenção da Solidão tem mais. Porque vai falar de partidas de beisebol, e jogadores, e jogadas, e estratégias, enfim. Então acaba meio que quebrando um pouco o ritmo da leitura. Mas, do meu ponto de vista, não atrapalha o todo. O todo é muito mais relevante, daria nessa obra aqui, eu diria que se chegar a 5% da obra indo nessas características assim de pensar essas passagens, é muito. Então, nesse fluxo de consciência, como qualquer fluxo de consciência funciona, é claro, aquilo que vai acontecendo no dia a dia, as situações com as quais vão se defrontando, vão acionando determinados gatilhos que vão levando a determinadas experiências do passado, que vão se mesclar com situações do presente, que vão trazer uma série de reflexões interessantes, ainda mais se tratando de um professor de filosofia. Porém, é mais do que isso, porque agora nós nos defrontamos com alguém que até tem uma memória muito boa e cada vez, talvez melhor, de eventos muito antigos, mas que às vezes esquece, por exemplo, uma panela no fogo e que deixa queimando ali, né, essa frigideira, essa panela, e que ele vai ter que, de alguma forma, lidar com aquilo que ele sempre disse para si mesmo que não queria passar. E aqui tem muito disso também, a questão do cuidado com si mesmo. Como que a gente espera um cuidado, a gente está sempre atento para que alguém possa suprir, de repente, essa carência, esse vazio que ficou na nossa vida, mas como que nós mesmos também precisamos aprender a suprir estes vazios, estas carências. Porque no frigir dos ovos, né, nós somos aquilo que iremos, enquanto matéria e espírito, e seja lá o que for, contar de início e por fim. Disso não iremos escapar, deste nosso veículo, digamos, que é o nosso corpo, que nós precisamos cuidar, e da nossa alma, que nós precisamos cuidar também, que é com ela que nós vamos enfrentar tudo que tivermos que enfrentar,
seja aqui ou numa transcendência. E aqui também entra então o último ponto que eu queria te comentar, que eu acho muito interessante, que nós estamos falando de um professor ateu, de alguém que não trabalha com a ideia de uma vida após a morte na perspectiva de qualquer tipo de religião, seja ela qual for, mas que ele vai se defrontar com o que ele chama de o grande vazio, e em um sonho, bem no início da obra também, ele vai se comunicar com Ana, como se ela estivesse em contato com ele, trazendo elementos e narrando a experiência dela, de onde ela estaria, que estaria de alguma forma ligada a ele, que ele vai refletir a respeito disso, que mesmo quando não mais aqui, neste mundo material, em uma outra ideia, né, simbólica, numa outra perspectiva talvez metafísica, aquela pessoa que se ausenta do nosso convívio permanece no nosso convívio. Seria pela memória, pelas lembranças, pelo quê? Então eu não vou dar detalhes para vocês, mas é muito interessante ver alguém com uma perspectiva de um ateu, né? E aí eu falo tanto do Baumgartner e acredito que também do Paul Auster, buscando respostas para isso que está se defrontando enquanto luto, mas que também está próximo pela idade de se defrontar ali adiante, e que passa a ser uma preocupação num pensamento muito presente, o que vem no pós-vida, o que é isso que chamamos de morte, numa reflexão muito mais filosófica do que uma reflexão religiosa, mas que de alguma forma, por se tratar de algo que busca na ciência, na filosofia, algumas respostas, também resvala e vai ter que fazer algumas concessões, vai ter que fazer algumas concessões com aquilo que é do âmbito do religioso. Enfim, que reflexão interessantíssima é abordada aqui para se pensar isso também dentro dessa narrativa, dentro dessa estrutura, dessa história, deste personagem e dos personagens que o circundam. Gente, livraço, gostei bastante de ler o livro do Paul Auster, o seu último livro, um escritor norte-americano que tem uma obra bastante extensa, se não me engano, mais de 25 livros, ou 30 talvez, e que tem algumas pessoas que gostam muito dos seus livros, querem ler tudo que ele escreveu, e outras que acham, como eu disse para vocês, que ele acaba mudando um pouco, quebrando o ritmo da leitura com algumas dessas questões que são de ordem pessoal mesmo, que ele acaba imprimindo em suas obras. Então é claro que tem um tom autobiográfico aqui também, e eu acho que é uma experiência que cada um de vocês tem que ter de alguma forma, né? Quem se interessa por esse tipo de narrativa. Vou te dar um exemplo aqui antes de encerrar. O livro Stoner, de John Williams. Vou deixar o link aí na descrição com a resenha que eu já li e já resenhei aqui para o canal. O livro Stoner, de John Williams, guarda muitas semelhanças com este livro aqui. Então, se tu já leu o Stoner e gostasses, esse aqui é um livro mais do que indicado para ti fazeres esta leitura, tá certo? Uma grande obra, fica a minha dica hoje para vocês então, leiam Baumgartner, de Paul Auster. Essa é a dica do sujeito literário de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.